Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, mais uma vez, aqui começando aqui nossa série Conhecendo o Evangelho, onde a gente está lendo todos os livros do Evangelho. Já estamos agora no Evangelho de Marcos, já fizemos a parte do Evangelho de Mateus. Você pode estar acessando aí no nosso canal, no nosso portal também. No portal você vai acessar o nosso canal no YouTube. Lá você tem o livro de Mateus já disponível para você assistir. Você já pode assistir o livro toda a leitura do livro de Mateus. E o Conhecendo o Evangelho, aqui volto mais uma vez, você já está nos acompanhando. A gente está lendo aqui, estamos lendo juntos o Evangelho, os Evangelhos, estamos lendo aqui juntos, eu e você. E você pega a sua Bíblia e vai aí acompanhando, junto com a gente, para motivar, incentivar você a ler. É importante isso. Ler as escrituras, ler o conteúdo, para que a gente possa aqui conhecer mais, saber mais de Jesus, conhecer mais, e a gente possa assim, após a leitura, as reflexões que a gente pode trazer para a nossa vida, que é importante. Então eu convido a você, se você é a primeira vez que você está acessando aqui a gente, você está vendo esse vídeo, vê aí, dá uma olhada lá no Conhecendo o Evangelho, nessa série Conhecendo o Evangelho, na parte do livro de Mateus. Você começa de lá, vai acompanhando, você vai me alcançar aqui. Rapidinho você me alcança. E a gente vai junto aqui. E no final de cada leitura a gente faz aqui uma reflexão sobre o que a gente leu. Tá? Lembrando que você pode aí fazer o seu pedido de oração, uma dúvida que você tenha. E se eu puder, o Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus, a gente vai respondendo. Se eu puder, eu vou responder. Vai ser um prazer em responder. E você deixa o seu pedido de oração, tanto aqui pelo WhatsApp, está aqui no WhatsApp, o número está aí, no nosso WhatsApp, como também você deixar aí nos comentários. Agradecer a você que deixa seus comentários, você que assiste, que curte o vídeo, que compartilha o vídeo. Isso é muito importante para que outras pessoas também possam assistir e ter esse contato, que é muito importante, ter o contato com a palavra de Deus. Então desde já agradeço a Deus pela sua vida, por estar acompanhando a gente aqui. E as pessoas também que participam dos nossos encontros, aqui na cidade de Camaragibe, aqui no estado de Pernambuco, também em Igaraçu, as pessoas que conhecem o nosso trabalho, que participam, enfim, agradecer a todos vocês, mandar um abraço também para o Cacá, meu amigo Cacá, meu irmão, que está sempre acompanhando, sempre assistindo, a gente sempre bate um papo, via WhatsApp,
Obrigado, meu irmão. Deus permaneça te abençoando. E vamos aí seguindo o Evangelho, seguindo Jesus. Vamos lá, Marcos. Hoje a gente vai ler capítulo 7, 8, 9 e se der a gente aqui puxa e lê também o 10, tá bom? Vamos lá. Capítulo 7. Ajuntaram-se a Jesus os fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras tradições a que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os mestres da lei: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, deixando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos e muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes: jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Está ele desobrigado por vós de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Invalidais assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas coisas semelhantes a essas. Chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas é o que sai dele que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. Ele lhes disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, pois não lhe entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora? Ao dizer isso, Jesus considerou puros todos os alimentos e dizia: o que sai do homem é o que o contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, os desejos incontroláveis, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Levantando-se, partiu dali para a terra de Tiro e de Sidom.
Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se. Certa mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se aos seus pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhe disse: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a filha deitada na cama que o demônio a tinha deixado. Então Jesus, tornando a sair das terras de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galiléia, através do território de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo e gago e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e tocou-lhe na língua com saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se os ouvidos e o impedimento da língua logo se desfez, e falava perfeitamente. Jesus lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais proibia, tanto mais o divulgavam. Admiravam-se sobremaneira, dizendo: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Capítulo 8. Naqueles dias, reuniu-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: tenho compaixão da multidão. Estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Se os despedir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns vieram de longe. Os discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão neste deserto? Perguntou-lhes Jesus: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que eles os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos. Tendo dado graças, ordenou que também estes fossem distribuídos. Comeram e se saciaram. Dos pedaços restantes, os discípulos recolheram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens. Então, tendo-os despedido, entrou logo no barco com os seus discípulos e foram para a região de Dalmanuta. Os fariseus saíram e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. Então ele os deixou, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Jesus, conhecendo o seu argumento, lhes perguntou: por que discutis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes?
tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e ouvidos não ouves? Não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam-lhe: 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ele lhes disse: não entendeis ainda? Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram cego, rogando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? O cego, levantando os olhos, respondeu: vejo as pessoas como árvores que andam. Tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Mandou Jesus para casa, dizendo: não entres na aldeia. A confissão de Pedro. Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: que dizem os homens que eu sou? Responderam-lhe eles: João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a respeito dele. Então começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Ele dizia abertamente essas palavras, e Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e, olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9. Dizia-lhes ainda: em verdade vos digo que aqui estão alguns do que não provarão a morte sem que vejam ter chegado o reino de Deus com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte. Aí ele foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo, brancas como a neve, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer, por estarem assombrados.
Então desceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. De súbito, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão só Jesus. Ao descerem eles do monte, ordenou-lhe Jesus que a ninguém contasse o que tinham dito até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. Eles guardaram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria o ressurgir dentre os mortos. Interrogaram: Por que dizem os mestres da lei que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu Jesus: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Porque, pois, está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado? Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. Ele perguntou aos mestres da lei: O que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência, caindo ele por terra. Rolava, espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: Quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele: Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: Se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão começava a se juntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais entres nele. O espírito, clamando e agitando com violência, saiu, deixando-o como morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: Por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. Partiram dali e passaram pela Galileia. Jesus não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos. Ele lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele ressurgirá. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e receavam interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. Estando ele em casa, perguntou-lhes: Que estáveis discutindo pelo caminho? Eles, porém, se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. E assentando-se, chamou os 12 e lhes disse:
Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Lançando mão de uma criança, colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que em meu nome receber uma criança como esta recebe a mim, e qualquer que me receber não recebe a mim, mas o que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais. Ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Em verdade vos digo que aquele que vos der a beber um copo d'água em meu nome, por serdes discípulos de Cristo, de modo algum perderá o seu galardão. E quem escandalizar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrares na vida aleijado do que, tendo dois pés, seres lançados no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se tornar-se insípido, como lhe restaurará o sabor? Tende sal em vós mesmos e vivam em paz uns com os outros. Capítulo 10. O divórcio. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. De novo as multidões se reuniram e ele tornou a ensiná-las, conforme era o seu costume. Aproximando-se alguns fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus respondeu: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Desde o princípio da criação, porém, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Em casa, tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca deste assunto. Ele respondeu: quem repudiar a sua mulher e casar com outra adultera contra aquela. E se a mulher repudiar o seu marido e casar com outro, adultera. Jesus abençoa as crianças. Traziam-lhe crianças para que tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços, impôs-lhe as mãos e as abençoou.
O jovem rico. Jesus ia saindo, quando correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: Então quem poderá salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós tudo deixamos e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Muitos primeiros, porém, serão derradeiros, e os derradeiros os primeiros. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E eles se maravilhavam e seguiam-no, atemorizados. Tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: Estamos subindo a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que escarnecerão dele, o açoitarão, cuspirão nele e o matarão. Ao terceiro dia ele ressurgirá. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. Ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Eles responderam: Concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Responderam: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com o que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É para aqueles a quem está reservado. Quando os 10 ouviram isso,
começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o que vos sirva. E quem entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos de grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi falar com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. E a gente vai seguindo. Lendo e se deparando com a pessoa de Jesus, com os feitos de Jesus. Jesus, ele nos ensina, mostra na prática que ele, sendo quem ele era, ele veio para servir. Curava os doentes, libertava aqueles que estavam presos nas suas opressões, estavam possessos, saciava a fome, multiplicando pão, peixes, e ensinava. Ele dava uma forma de conduzir a vida, ele ensinava, apresentava uma forma de conduzir a vida de forma que agradasse a Deus, de como viver, de como caminhar. E nessa leitura que nós fazemos aqui, a gente leu aqui capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e finalizamos aqui no vídeo de hoje, no capítulo 10, queria destacar uma coisa interessante, é que no capítulo 7, mais uma vez, Jesus se refere à questão dos dogmas, da visão religiosa sobre as coisas, do entendimento humano sobre as coisas. Porque a religião, de fato, ela procede do homem. Ela é fruto
de uma doutrina humana. Toda religião, todas elas, ela é fruto de um entendimento humano, de uma doutrina humana. E Jesus não deixa nenhuma religião. Ele deixa um caminho. Ele deixa uma forma de andar, ou vamos dizer assim, ele deixa a forma de caminhar. Nenhuma forma de caminhar, é a forma de caminhar. Ele deixa o próprio caminho, ele é o próprio caminho. E quando você lê aqui o capítulo 7, você vê aqui que os homens estão preocupados com os dogmas, com as regras, com a doutrina, com a relação dos afazeres, do estereótipo, da filosofia. Dos ritos e rituais que eles mesmos criaram. E Jesus mostra que é apenas fruto de um entendimento humano, que mesmo nesse próprio entendimento deles, que eles estavam ali, que aqueles religiosos ali estavam primando tanto, eles mesmos negligenciavam. Basta você ler aqui o capítulo 7. Vocês criam o preceito de vocês, a religião de vocês e esses comportamentos segundo essas religiões, os rituais, cada qual segundo as suas religiões de origem. Vocês criam tudo isso. E nisso que vocês criam, vocês nem mesmo vocês conseguem cumprir. Vocês são falhos. Isso aqui que Jesus está falando. Aí Jesus apresenta o Evangelho. Aí vem os ensinamentos de Jesus. Ele vem ensinando. Vem mostrando. Aí faz assim, vai por aqui. Esquece isso. Vai por aqui. Isso aqui é importante. Vocês estão se preocupando muito com o externo. Vocês estão se preocupando muito com os filamentos. Vocês estão se preocupando muito com a túnica, com a capa, com os rituais. Vocês estão muito preocupados com isso. Mas o que é de fato para se preocupar, vocês estão esquecendo. Vocês estão se preocupando com as coisas dos olhos, do olhar humano, da capacidade de observar humana. Vocês estão preocupados com isso, com o que vocês conseguem ver, com o que vocês conseguem apalpar, colocar nas mãos. Isso para vocês é que está sendo importante. Mas para Deus não. Isso que vocês estão considerando como importante dentro dessa liturgia, dentro dessa idolatria velada, isso aí para Deus não importa. As coisas que importam para Deus, infelizmente, é justamente as coisas que vocês estão desconsiderando. E que aqueles que entendem, que recebem o Evangelho, entendem a mensagem, compreendem que o mais importante
reproduzir aquilo que Jesus ensina em sua palavra. E eu repito aqui, estou repetindo várias vezes eu estou repetindo. Olha, e estou repetindo algo que foi Jesus que disse, é Jesus que diz, não sou eu. Não é algo de interpretativo que eu achei que é algo que está explícito. E que Jesus, o tempo todo, ele praticando isso, é o amor ao próximo. Onde esse amor ao próximo nada mais é do que reflexo ao amor a Deus. Porque não tem como amar a Deus se você não ama o teu próximo. E Jesus curava, ensinava, saciava a fome. E todas essas ações, todas as atitudes de Jesus nos revela este amor. A compaixão. Por várias vezes nós vemos aqui a palavra movido de compaixão. Jesus movido de compaixão. Um gesto sempre de estender a mão, de olhar com olhos de compaixão. E Jesus sendo o modelo, Jesus sendo este modelo, que deve ser copiado, por isso que nós somos discípulos. Discípulos significa copiadores, imitadores, alunos, seguidores. E nós como discípulos devemos justamente repetir estas ações de Jesus, esse comportamento de Jesus, esse relacionamento de Jesus no seu cotidiano, com as pessoas, com as coisas, com o Pai. Você vê isso no capítulo 7. Capítulo 8, a mesma coisa, a preocupação de Jesus com as multidões, com as pessoas. Ali, olha, saciar a fome das pessoas, que as pessoas estavam ali ouvindo os ensinamentos de Jesus, e as pessoas ficavam maravilhadas com os ensinamentos de Jesus, e elas queriam saber cada vez mais, queriam ouvir, porque era algo que impactava. A mensagem do Evangelho, ela impacta as pessoas, chama as pessoas a consciência, uma reflexão pessoal, íntima, pessoal, onde elas é como se passasse um scanner e ela se visse. E nessa detecção desse scanner pessoal, íntimo, os pontos que devem ser corrigidos, tratados, modificados, eles são identificados. E nessa compreensão, nesse entendimento do Evangelho, somos chamados ao arrependimento, que é a mudança de atitude. Você entende aqui o que é o Evangelho? É isso aqui. Não está chamando você para ficar rico. Não está chamando você para invejar o que o outro tem.
não está chamando você para estar cobiçando o que é do outro. Está enganando, roubando, mentindo, adulterando, matando. O chamado não é para isso. Aí você vem aqui, no capítulo 9, Jesus revela-se. O Evangelho é revelação. É onde Jesus, ele se revela para nós. Ele mostra quem ele é. Olha, mostra que ele é o Filho de Deus, que ele é e nele está as respostas. Que respostas? De como devemos conduzir a nossa vida de forma agradável a Deus. Porque essa é a pergunta que interessa. Como viver uma vida que agrada a Deus? Porque eu existo para a glória de Deus. Eu fui criado para a glória de Deus, para glorificar a Deus com a minha vida. Vida esta que foi o próprio Deus que me deu. Ele me deu a vida. Nada mais justo de eu utilizar esta vida que ele me deu de forma a agradá-lo, ou seja, de forma grata. Agradá-lo. E Jesus nos ensina como fazer isso. De como levar uma vida que o agrada. E quando você se depara com o Evangelho, aí você começa a se ver. Aí, como eu falei aqui, esse scanner espiritual passa em você. E o Evangelho vai te mostrando, você vai se vendo, é um espelho, é um scanner, você se vê nesse Evangelho, você começa a ver, e você começa a ser confrontado, se autoconfrontar. E você vê que as coisas que precisam ser tratadas, atitudes que precisam ser modificadas, e depois de identificadas, elas têm que ser tratadas. E esse é um processo que não tem um padrão de tempo ou metodologia. Esse processo é um processo, da mesma forma que é um scanner íntimo, o processo de tratamento também é íntimo, é pessoal. É você e Deus. Deus é que vai tratar com você. Não vai ser pastor que vai tratar. Não vai ser ninguém que vai tratar. É você e Deus. O máximo que se pode fazer é te apresentar. Mas é você e Deus. Vai ser apresentado, pode ser auxiliado, mas não é o fator determinante. Pastor não vai, ninguém, pastor que seja, vai determinar o teu tratamento, o tempo e a forma. Nem tempo e nem forma. Apenas se coloca no máximo, à disposição para te ajudar. Só isso, no máximo. Aí Jesus aqui no 9 se revela.
E nessa revelação de Jesus, ele mostra aqui quem é maior, quem é menor. Cuidado de conduta na relação dos escândalos. No 10 vem algumas orientações. E um ponto, para a gente finalizar aqui, um ponto importantíssimo aqui no capítulo 10, a partir do verso 17, você lê aqui, e vai até o versículo 31, capítulo 10, daqui de Marcos, do verso 17 ao 31, que é o jovem rico. Esse jovem rico aqui já mostra o que é que você deve priorizar. Jesus cita os mandamentos, lembrando que esses mandamentos, o próprio Jesus fala que ele se cumpre em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Já se cumpre. Jesus disse isso. E aqui, na sequência, ele fala assim, olha, se desapegue. Se desapegue às coisas materiais, porque Jesus sabia que aquela pessoa, aquele jovem, aquele rapaz ali, ele era apegado às coisas materiais. Não é que um rico não entra no céu, mas o apego às coisas materiais. Geralmente quem é rico é apegado às coisas materiais, ao conforto. Ele tem um apego a essas questões. É normal que ocorra isso. Essas pessoas têm essa questão. Normalmente tem esta questão do apego. E Jesus chama atenção justamente a isso, ao apego. E muitos irmãos, muitos crentes são apegados sim às questões materiais. Está aí a teologia da prosperidade. Está aí o positivismo. Igrejas aí positivistas que determinam que estão apegadas às coisas materiais, às campanhas, que estão barganhando com Deus, estão fazendo jogo, troca, negociando com Deus. Eu dou aqui para colher ali na frente. Troca com Deus. Eu dou o dízimo, eu dou a oferta e vou receber lá na frente. Oh, glória! É só vitória, né? É de uma ignorância, de uma infantilidade, uma imaturidade, um total desconhecimento da palavra de Deus, um total desconhecimento do Evangelho de Jesus, da pessoa de Jesus, do exemplo de Jesus, das lições que Jesus nos fala em sua palavra. É um total desconhecimento. Isso para ser o mais suave. Porque tem aqueles que têm o conhecimento e fazem deliberadamente. Não consideram que Jesus ensina deliberadamente, por vontade própria. Porque rejeitam. E esta é a grande verdade. E estamos chegando no tempo em que não vai adiantar o que você tiver juntado aqui na terra. Se o teu tesouro foi juntado aqui na terra, o teu tesouro o teu coração está aqui na terra. Não tem como você dizer que o teu coração está em Cristo, que não está, porque o teu coração está aqui na terra, porque o tesouro, ou seja, o que tem valor para você está aqui, porque você juntou aqui o tempo todo. E aqui, você juntando o tesouro aqui o ladrão rouba, o ladrão escava, a ferrugem come.
você é roubado, você perde. Porque o teu tesouro é aqui. As coisas que você prioriza estão aqui. Você ama o dinheiro. Você é avarento. Você é egoísta. Você é invejoso. É cobiçador das coisas dos outros. É invejoso. Se der bobeira, rouba. Esta é a verdade. E foi isso que Jesus ensinou? É isso que está no Evangelho? Será que é isso? Jesus ensina que se o teu coração está aqui, se os teus tesouros, melhor dizendo, o teu tesouro está aqui, se o que tu está preocupado em juntar é aqui, é terreno, é de homem, o teu coração está aqui. Mas ao passo que o teu tesouro está lá no céu, nas coisas de Deus, ou seja, o que você valoriza são as coisas que estão em Deus, o teu coração também está lá em Deus, estará com Ele. Será difícil de compreender isso? Não estão pregando esta mensagem porque não atrai? É porque não enche a igreja? É porque não dá volume de dízimo e oferta? Quem prega tais coisas está na mesma situação. Porque quem prega essas doutrinas, essas falsas doutrinas, são justamente pessoas onde o coração delas, o tesouro dela, o que tem de valor de fato para elas, o que são importantes para elas, está aqui. Elas são materialistas. Servem a Mamon. Não servem a Deus. Elas buscam as coisas terrenas, palpáveis. Essa é a verdade. Triste, lamentável verdade. E enquanto aqueles que pregam doutrinas de homens continuam, eles estão juntando para si juízo. Vão ter que prestar conta. Se você prega estas falsas doutrinas, você vai prestar contas do que você está pregando. E você que está seguindo e que agora sabe da verdade, também você prestará contas. Porque agora você sabe a verdade. Agora você sabe a verdade. E você prestará contas, porque você não é mais inocente. Você sabe da verdade. Então, seja sincero. Volte-se para Deus. Busque caminhar o caminho da verdade. Larga essa mentira. Venha para Jesus. Venha para a verdade. Siga o Evangelho. Siga Jesus Cristo. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Siga Jesus. Saia da mentira. Em nome de Jesus. Porque agora você sabe. Continue aqui com a gente. Continue aqui acessando nosso portal. Acesse o portal que está aqui no link da descrição. Leia lá os textos, assista os outros vídeos. Continue aqui com a gente.
Que Deus te abençoe. Abra o teu entendimento. Abra a tua mente. E que você se firme no verdadeiro caminho que é Cristo, Jesus Cristo. E que o Evangelho, a palavra, os ensinamentos de Jesus entrem no teu coração. Construam a tua consciência. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.